Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos. Nós estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 12 de agosto de 2024. Então, nesse horário, nós estudamos essa obra, Recordações da Mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, não é? Nós estamos estudando o capítulo que trata dos arquivos da alma. Nós estamos até já bastante adiantados nesse capítulo. Eu queria pedir a vocês que ficassem atentos, porque qualquer coisinha que houver, nós estamos fora do local de trabalho verdadeiro. Estamos aqui no Rio de Janeiro. Então, estamos um pouquinho improvisados, tá? Então, qualquer probleminha que tiver aí, na época de internet, ou faltar luz, ou de repente acontecer alguma coisa, não fique assustado, porque nós estamos um pouquinho improvisados aqui, mas deu tudo certo no outro estudo, se Deus quiser, vai dar aqui também. Então, nesse momento, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao Pai Criador, aos Espíritos amigos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado, de crescimento. Que o Pai nos abençoe, equilibrando as nossas energias, nos auxiliando na nossa caminhada, e sempre pedimos também por aqueles espíritos que nesse momento se encontram em sofrimento, que todos possam ser amparados, que todos possam ser esclarecidos, atendidos, e suas famílias também, Senhor, porque a família é muito importante. Quando a família está sofrendo também, ela precisa ser socorrida e amparada. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, graças a Deus. Bem, vamos começar aqui no nosso estudo, né? Porque a Ivone Pereira, ela estava num desdobramento. E nesse desdobramento terrível, ela estava sendo assediada por terríveis espíritos. E esses espíritos, como ela mesmo falou aqui, né? Ela era perseguida e aprisionada por falange maléfica de obsessores. E essas entidades maléficas estavam mantendo-na prisioneira em cavernas, né, que pareciam mais crateras de vulcões extintos. E esses espíritos eram antigos inquisidores e seus carrascos que levaram para a vida espiritual as trevas e que se envolveram durante a tragédia. Eu estou fazendo um pequeno resumo da aula anterior, né? Que alimentaram durante a encarnação, e que assim permaneciam endurecidos, sem forças para enfrentar a epopeia da regeneração pessoal e temendo a presença da verdade nas trevas da própria consciência. Aquele local seria, por assim dizer, o Vale dos Suicidas, né? Descrito no volume Memória do Suicida, que tão conhecido é de minha consciência. Estado alucinatório, obsessivo, comum aos suicidas que carregam agravos de erros nos refolhos do espírito. Quer dizer, lá no inconsciente, né? E ela diz aqui que, ora, o certo é que durante a primeira infância dela, ela despertava altas horas da noite em gritos alucinantes, dizendo que negros mascarados de dominó, usavam roupas como para ela pareciam dominós, né? Me retalhavam o corpo e queimavam os pés dela com ferros quentes ou fogo vivo. Eram certamente brados da subconsciência ecoando durante o sono e aflorando as recordações pelo sonho ou por predisposições particulares das minhas faculdades ou necessidades psíquicas, o mesmo tipo de fenômeno talvez que se apresentava agora do estado provocado pelo traumatismo. Porque, como nós vimos em aulas anteriores, ela se suicidou se afogando, se jogando de uma pedra do mar. E quando ela cai no mar e começa a se afogar, ela, ela se afoga, né? E logo depois ela vê o corpo dela sendo comido pelos peixes. E o corpo dela ficou no mar durante algum tempo, até que os pescadores resgataram o corpo dela, tiraram o corpo dela do mar com aqueles ganchos de ferro, né, que nem de açougueiro, e ela diz que sente a dor e também a vergonha, porque o corpo dela foi jogado na beira da praia, quase nua, né? Porque as roupas já tinham se perdido, o corpo estava todo desmembrado,
E o pai dela foi chamado para reconhecer o corpo. E ela viu o desespero do pai, ela se arrependia muito, pedia perdão a ele, e o pai, ao mesmo tempo, durante o tempo que chorava, perguntava: por que você fez isso, minha filha? Eu te amei tanto, eu te amava tanto, e você não se preocupou comigo, só se preocupou com as suas dores e tirou a própria vida, esquecendo de mim, que era seu pai que estava sempre ao seu lado. Então, o sofrimento dela era atroz. E o pior é que ela se suicidou acreditando que ia encontrar o marido e a filha que já tinham morrido. E nem no mesmo cemitério ela pode ser enterrada. Porque lá em 1800 e pouco, ela morava em Suicida, né? Portugal, né? Ela como suicida, ela foi enterrada no cemitério que não era um cemitério, esse cemitério não aceitava os suicidas. Então, nem o corpo dela pode ser enterrado no mesmo lugar que o marido e a filha. O marido e a filha tiveram morte natural. Foram enterradas lá no cemitério, teve missa, teve aquilo tudo. E ela foi enterrada num outro cemitério, que era uma área para suicidas, né? Porque o suicida não podia ser enterrado em solo sagrado, porque era um pecador, né? Então, nem o corpo dela pôde ficar, ser enterrado ao lado do marido e da filha. Da filha. Aí aqui, né, vamos começar no texto na aula de hoje, onde nós paramos. Diz assim, Ivone: vi-me, porém, e depois ela se viu sendo arrastada, levada pelos obsessores, uma coisa terrível. Aí ela diz aqui: vi-me, porém, salva daqueles obsessores por outros grupos de trabalhadores do bem, que, orientados por individualidades espirituais certamente esclarecidas, como que me raptaram da dita caverna. Esses bons trabalhadores tiraram ela lá da caverna onde ela estava prisioneira, com o auxílio de certo elemento que se me afigurava corda, e me entregaram àqueles salvadores. Então, foi possível deter maiores detalhes desse episódio pavoroso da minha vida espiritual. Recebi-o das revelações obtidas de mim própria, e não de outrem, como lição estimulante para me recuperar do desânimo e prosseguir na luta reabilitadora. Pois, se com efeito eu tanto errara no passado, seria necessário que no presente me submetesse às consequências das infrações cometidas. Aliás, todas essas recordações seriam motivo de instrução. Revelações também para o próximo, como os códigos doutrinários espíritas esclarecem, né? Então, todo esse episódio aqui, a lembrança desses episódios, não foi alguém que contou para ela, que alguém que ficou sabendo do que ela passou e contou para ela. Não. Ela mesma que recebeu essas informações. E também recebeu as informações de que ela deveria o quê? Divulgar isso. Divulgar para quê? Para auxiliar as outras pessoas que estão passando ou tendo a vontade de tirar a própria vida, para que recuem da sua vontade, né? Porque mostrando que a vida do suicida pós-morte não é nada fácil. Continua aqui. Nesse estado, essas lembranças terríveis, convivi também com os espíritos de minha mãe falecida 3 anos antes e de minha avó materna. Entretanto, não me lembro de ter sequer entrevisto meu pai e minha avó paterna, que tanto me amara, que fora como que o anjo guardião terreno, suavizando os infortúnios da minha infância. Todavia, não cessaram aí os acontecimentos do plano espiritual a meu respeito. Durante aqueles 2 meses, que ela ficou quase 2 meses em coma, né? Durante 2 meses de agonia do presente, vi-me também assistida por médicos espirituais, como se eles nada mais fossem do que médicos do plano terreno. Ingeria remédios em espírito e fui submetida a uma operação em meu corpo astral. Então, ela passou por uma cirurgia no perispírito, pois o perispírito, era realmente o que enfermara. Então, o perispírito dela estava doente. Quando ela se suicida, ela marca
o espírito dela. E agora, quando ela está reencarnada como Ivone, está nesse estado de coma, os amigos espirituais estão fazendo cirurgia no perispírito dela. Eu me via na inteira dependência daqueles médicos. E como doente grave, não reagia a coisa alguma, nem opinava. Inteiramente entregue à ação protetora daqueles beneméritos amigos. No entanto, para ingerir os remédios, passava-se o seguinte: os tutores espirituais, ou mais acertadamente, os enfermeiros do plano astral, traziam-me para junto do leito. Ela trazia o espírito dela, que estava desdobrado, para junto do leito, onde permanecia meu corpo carnal inerte. O perispírito, pois, o perispírito dela aproximava-se do corpo dela, que estava deitado na cama, porque ela estava em desdobramento, sem, contudo, despertá-lo, nem mesmo tocá-lo. Ministrava o remédio ao perispírito, a fim de que suas essências interferissem no envoltório físico. Então, eles aplicavam o remédio do perispírito, para que esse remédio passasse do perispírito para o corpo físico dela, né? E eu tudo via, a tudo assistia, em espírito, inclusive o corpo semi-morto e o aposento em que este se encontrava. Aposento que então se me afigurava fericamente iluminado por luz cujo vulgor é intraduzível, quando a verdade era que o mesmo era conservado, o quarto dela estava em penumbra, mas ela via o quarto iluminado. Mas o quarto dela, na verdade, estava em penumbra, né? Compreendi o que se passava e até senti o paladar do medicamento, com a sensação de tudo no próprio aparelho carnal, pois sentia extraordinária afinidade ou correlação do perispírito com o corpo. Então, o remédio era aplicado no perispírito, mas ela sentia no corpo dela a sensação do remédio, até na boca o sabor do remédio, né? Fato impressionante que faz crer numa comunicação eletromagnética ao que se passa com o recém-desencarnado, divergindo apenas no sentido inverso. Ou seja, aqui o que se passava com o perispírito era que se refletia no corpo carnal, que normalmente é assim. O que você faz do seu corpo carnal, no caso dela, quando ela se suicida, ela causa um grave traumatismo no corpo carnal, do cérebro físico dela, que se refletiu no perispírito. Aqui é o contrário. O que acontece no perispírito se reflete no corpo dela, né? Aí ela diz aqui: tal fenômeno, como vemos, era idêntico ao que se passa com o recém-desencarnado, divergindo apenas no sentido inverso. Ou seja, aqui, o que se passava com o perispírito era que se refletia no corpo carnal, enquanto com o recém-desencarnado se dá o contrário. O que se passa com o corpo, embora cadáver, é que se reflete no perispírito, nos casos em que sejam muito acentuadas as ligações eletromagnéticas ainda existentes, por não ter havido ainda o deslocamento total, o desligamento total com a extinção do fluido vital. Então, quando a pessoa se suicida, não há aquele desligamento natural, como esses companheiros que morreram no acidente de carro, de avião, né? O desligamento do perispírito do corpo vai ser feito de forma natural. Eles não tiveram nada a ver com aquele acidente. Mas quando a pessoa se suicida, esse desligamento não é natural. O corpo ainda fica cheio de fluido vital. Por quê? Por não ter havido ainda o desligamento total com a extinção do fluido vital. Eu vou partilhar aqui com vocês, para a gente esclarecer um pouquinho melhor isso aqui, um trecho do livro Memórias de um Suicida. O livro Memória do Suicida, eu só vou pedir para a Eloá desligar o microfone dela, porque eu não posso desligar. Ela vai contar, assim, um caso muito parecido com esse daqui. Diz assim: o Camilo, né? O Camilo, que é um suicida, e
faz parte, é integrante do livro Memórias de um Suicida, se for chamar, você não. Diz assim, rios caudalosos e mesmo trechos alongados de oceano surgiam repentinamente no meio daquelas vielas sombrias. Ele está lá no Vale dos Suicidas, né? Naquele lugar horroroso. E ele está narrando. Era meia dúzia de réprobos. Réprobos quer dizer suicidas desencarnados como ele, que passava enlouquecida, deixando à mostra cenas de afogamento por arrastar. Olha só, mostrava cenas de afogamento por arrastarem na mente conflagrada a trágica lembrança de quando se atiraram às suas águas. Então ele estava no lugar e parecia trechos alongados de oceano. E ele via, no meio daquelas vielas, como se fossem ruas alagadas, cheias de água, meia dúzia de espíritos que haviam se afogado, que haviam se suicidado por afogamento, como a Ivone, tá? E esses espíritos deixavam à mostra as cenas do afogamento deles, por arrastarem na mente conturbada a lembrança de quando se atirava às suas águas. Então, eles caminhavam por ali, mostrando as cenas da mente deles no momento que eles se afogaram. Homens e mulheres transitavam desesperados, uns ensanguentados, outros estorcendo-se do suplício das dores pelo envenenamento. Então, ele viu vários espíritos, alguns que se afogaram, outros que se envenenaram, tá? Outros que se esfaquearam, que ficaram totalmente ensanguentados durante a morte, né? E eles passavam desesperados, transitando por aquelas vielas sombrias, né? E o que era pior, deixando à mostra o reflexo das entranhas carnais corroídas pelo tóxico ingerido. Esse é aqueles que se envenenaram. Enquanto outros mais incendiados, dizem que esses são os piores, as cenas mais terríveis, incendiados a gritarem por socorro em correrias insensatas. É aquelas pessoas que jogam gasolina no corpo da fogo, elas saem correndo em chamas, é assim que eles ficam no plano espiritual. Trazia um pânico ainda maior entre os companheiros de desgraça, os quais receavam queimar-se ao seu contato. Então, os outros espíritos ficavam assustados com eles, que passavam queimando, pensando que eles pudessem incendiá-los também. Todos possuídos de loucura coletiva. E coroando a profundeza e intensidade desses inimagináveis martírios, as penas morais, os remorsos. Quer dizer, além de todo aquele sofrimento que eles apresentavam, eles ainda tinham o remorso, as saudades dos seres amados. Ó, Ivone, com saudade do pai. O remorso de ter se suicidado, dos quais, se não tinham notícias, os mesmos dissabores que haviam dado causa ao desespero, que persistiam em infligir. E as penas físico-morais, a fome, o frio, a sede, exigências fisiológicas em geral, torturantes, irritantes, desesperadoras, a fadiga, a insônia depressora, a fraqueza, o delíquio, necessidades imperiosas, desconforto de toda espécie, insolúveis a desafiarem possibilidade de suavização. Então, esses espíritos que estavam ali sofriam demais. Além disso, do sofrimento, né? De estar reproduzindo a todo momento aquele momento, a cena do seu último suicídio, ainda tinha o remorso, a culpa, a saudade, as dores, o frio, todo esse conjunto de desgraças assolavam a eles, né? Aí ele diz aqui, a visão insidiosa, inelutável do cadáver também, que eles viam o corpo deles apodrecendo, seus fétidos asquerosos, eles viam os vermes comendo os corpos, a repercussão na mente excitada dos vermes a consumirem o lodo carnal,
fazendo que o desgraçado Bart se supusesse igualmente atacado de podridão. Então, eles pensavam que parecia, a repercussão é tanta, que parece que ele, espírito, também está sendo comido pelos vermes. Mas a gente viu na questão 257, né, que os vermes não corroem o espírito. É a repercussão de ver o corpo sendo corroído. Coisa singular. Essa escória trazia. Agora é para a gente prestar atenção. Esses espíritos, ele usa o termo escória, né? São os réprobos. Ele diz que essa escória trazia, cada um desses espíritos, pendente de si, fragmentos, partes de cordão luminoso fosforescente, como se fosse uma parte do perispírito dele, uma parte do cordão de prata, né? O qual, despedaçado, como arrebentado violentamente, desprendia-se em estilhas, em faíscas, né? Com um cabo compacto de fios elétricos arrebentado. Sabe quando o fio se arrebenta? Um fio de alta tensão e não fica batendo, soltando aquelas fagulhas? Esses espíritos traziam a parte do cordão de prata também assim, batendo, como se estivesse soltando essas fagulhas. E essas fagulhas eram fluidos que deveriam permanecer organizados para determinado fim. Porque quando o sujeito reencarna, ele recebe uma quantidade X de fluido vital para ele levar durante a vida dele, para poder resolver a vida dele, né? E quando ele se suicida, ele interrompe essa caminhada. Então, aquele fluido vital que iria acompanhá-lo, auxiliá-lo durante sua encarnação, está ali, vibrando. Então, fica batendo como se fosse essa energia, né? Essa energia perdida, né? Ora, esse pormenor, aparentemente significante, tinha, ao contrário, importância capital, pois era justamente nele que se estabelecia a desorganização do estado de suicida. Então, a desorganização desse suicida estava principalmente ali, desse fluido vital que estava se perdendo. Hoje sabemos que esse cordão fluídico magnético que liga a alma ao envoltório carnal e lhe comunica a vida, porque aquele padre Antônio Vieira, ele diz assim: você quer saber o que é a alma? Observa um cadáver. O cadáver não tem fluido vital, então ele está ali inerte. O sujeito que está encarnado, ele tem fluido vital. Então ele anda, ele corre, ele ri, ele dança, porque o fluido vital dá vitalidade à matéria, tá? Dá vitalidade à matéria. Então, nós sabemos que esse cordão fluídico magnético, que liga a alma ao envoltório carnal e lhe comunica a vida, somente deverá estar em condições apropriadas para deste separar-se por ocasião da morte natural. O que então se fará naturalmente sem choques, sem violência. No momento que o sujeito se suicida, é como se ele arrebentasse um cabo de alta tensão. Então, é diferente do, vamos imaginar, o funcionário da Light. Ele precisa fazer o trabalho. O que ele faz? Ele desliga aquilo. E ao desligar a rede, ele pode tirar o cabo e não vai ter problema nenhum. Depois ele bota o cabo de volta, um cabo novo, depois ele liga a luz, tudo fica normal. Mas se esse cabo arrebenta de forma violenta e fica batendo no chão, ele pode até matar outras pessoas. Então, o que ele está mostrando aqui? O que parece significante não é, pois justamente está nesse fluido vital a organização do nosso corpo, da matéria. E estando ele arrebentado pelo suicídio, né? O autocídio, toda a nossa organização física e perispirítica fica desorganizada. Então ele diz, hoje sabemos que esse cordão fluídico magnético que liga a alma ao envoltório carnal, se você está encarnado, ele comunica a vida, a vitalidade, somente deverá estar em condições apropriadas para separar-se desse corpo por ocasião da morte natural.
o que então se fará naturalmente, sem choque, sem violência. Como eu usei a imagem do trabalhador que vai lá, desliga a rede para mexer no cabo. Não há problema nenhum, não há violência nenhuma. Com o suicídio, porém, uma vez partido esse, né, cordão fluídico magnético, né, e não desligado, lembra aí do fio de alta tensão? Partido e não desligado, rudemente arrancado, despedaçado, quando ainda em toda a sua pujança fluídica e magnética, produzirá grande parte dos desequilíbrios, se não todos que vimos anotando, uma vez que na constituição vital para a existência, que deveria ser muitas vezes longa, a reserva de forças magnéticas não se havia extinguido ainda, o que leva o suicida a sentir-se um morto-vivo, na mais expressiva significação do termo. Mas na ocasião em que pela primeira vez o notáramos, desconhecíamos o fato natural, afigurando-se-nos o motivo a mais para confusões e terrores. Então, a partir do momento que você promove, né, essa violência contra você mesmo, você desorganiza toda essa energia do seu corpo. E esse fluido vital que foi colocado em você para durar-se 80 anos, 70 anos, 50 anos, ao ser arrebentado com violência, muito antes do tempo, ele vai causar grande prejuízo para a pessoa. Ele vai deixar a pessoa numa situação terrível, né? Isso vai desequilibrar totalmente, organicamente, fisicamente, perispiritualmente, e o espírito vai se ressentir disso, tendo essa sensação de um morto-vivo, tá? E o Camilo diz que a primeira vez que ele viu uma criatura assim, ele não entendeu, ficou apavorado. Tão deplorável estado de coisas para a compreensão do qual o homem não possui vocabulário nem imagens adequadas, prolonga-se. Esse estado de desequilíbrio vai se prolongar até que todas as reservas de forças vitais, até que todo aquele fluido vital que estava ali para que a criatura vivesse vários anos, né? Para que todas as reservas de forças vitais e magnéticas se esgotem, o que varia segundo o grau de vitalidade de cada um. Então, o sujeito deveria estar tendo uma programação, receber o fluido vital para viver a 80 anos. Até 80 anos. Ele se suicida aos 20. Olha o quanto de fluido vital está sendo desperdiçado. Quanto tempo ele vai ficar em desequilíbrio, até esgotar todo aquele fluido vital que deveria durar até ele fazer 80 anos. Muito sofrimento, né? Então, o próprio caráter individual influi na prolongação do melindroso estado. O planejamento que foi feito para você vai influir no seu tempo de sofrimento. Quando o padecente for mais ou menos afeito às atrações dos sentidos materiais. Quanto mais você for ligado às coisas materiais, mais você vai sofrer, né? Mais afeito às atrações dos sentidos materiais, grosseiros e inferiores. É, pois, um complexo que se estabelece e que só o tempo, com extensa cauda de sofrimentos, conseguirá corrigir. Gente, vamos dizer assim, esse relato é terrível, né? Esse relato é terrível. De uma pessoa que está sofrendo tudo isso, todo esse processo. É terrível, né? Então, é algo que não dá nem para a gente tentar descrever mais. É terrível. O tempo que essa criatura está sofrendo ali, né? Aí ela diz aqui,
Tratava-se, porém, o remédio ingerido de um líquido. Lembra o remédio que foi aplicado no perispírito dela, mas que ela sentia no corpo dela? Tratava-se, porém, o remédio ingerido de um líquido pesado e oleoso, lembrando a nossa glicerina, muito doce e incolor. E ao ingeri-lo, apresentado numa colher pelo dedicado assistente espiritual, eu sentia dos lábios o contato frio da prata da colher, ou seja, tanto nos lábios do perispírito como nos do corpo carnal. Gente, só fazer uma pergunta a vocês. Esse texto que eu mostrei anterior, vocês viram, não viram? Ah, tá. Acompanharam a leitura, né? Tá bom. É porque a minha câmera tinha desligado, eu fiquei pensando se vocês talvez não tivessem acompanhado o texto. Aí ele diz aqui: a sensação era instantânea. Em ambos, sensação que me parece de origem mental, pois eu mesmo criaria a frialdade da colher. Como ela sentiu ele dando remédio para ela, no desdobramento, para o perispírito dela, né, colocando a colher na boca do corpo espiritual dela, ela associou o quê? Ah, quando a gente toma um remédio com a colher, a gente sente a colher fria, né? Então ela já fez essa associação. A sensação era instantânea, em ambos a sensação que me parecera de origem mental, pois eu mesmo criaria a frialdade, né? A frieza da colher, mentalmente recordando sensações de fatos terrenos análogos, ocorridos comigo mesma. Por sua vez, a colher era como qualquer colher de prata de baixelas antigas. Cabo artístico, aquelas colheres de cabo desenhado, né? Bojo muito côncavo de grossos rebordos. E o frasco do remédio, igualmente artístico, esguio, tipo aristocrata, de garrafa e cristal lavrado. Tudo quanto me ha sido possível observar nos planos normais do mundo espiritual possui um cunho de distinção e beleza intraduzíveis. Ordem, disciplina, observância dos bons costumes, refinada educação. O médico espiritual, apresentava-se com um clássico avental de serviço, ancião de barbas brancas e cabeleira farta. Branca também. Não se tratava, porém, de Bezerra de Menezes, e sim daquele doutor Carlos de Canalejas. Porém, de Bezerra de Menezes, né? Não se tratava, porém, de Bezerra de Menezes, sim daquele doutor Carlos de Canaleja, que vemos em Memória de um Suicida, um dos meus amigos protetores espirituais. Eu vou, antes de irmos para a cirurgia, que ela falou que vai passar por uma cirurgia, eu trouxe um texto aqui do livro Perispírito e Suas Modelações, até para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, esclarecendo algumas coisas que acontecem durante o tratamento feito com os espíritos em situações semelhantes à da Ivone. Porque depois ela vai narrar a operação que aconteceu com ela, que nós falamos, que ela passou por uma cirurgia no perispírito, né? Porque ela teve um grave traumatismo que afetou muito o perispírito no ato do suicídio dela, que ela se jogou acima da pedra do oceano e se matou, afogada. Então, eu trouxe aqui o texto que eu vou compartilhar com vocês. Está aqui, deixa eu compartilhar primeiro. Deixa eu abrir aqui, porque, deixa eu ver aqui, pá, esse aqui, tá. É do livro Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Quem quiser anotar, está na segunda parte do livro, capítulo 39, Tirando Dúvidas, tá? Então, o Perispírito e Suas Modelações, Luiz Gonzaga Pinheiro, segunda parte, capítulo 39, Tirando Dúvidas. Então, são umas perguntas que os espíritos vão responder. Diz assim, deixa eu avançando aqui, vamos lá. Diz assim, primeiro, a primeira pergunta, atendendo a desencarnados que foram vítimas de acidente enquanto encarnados, ele está falando de acidente, se atendendo a desencarnados que foram vítimas de acidente enquanto encarnados, vamos pensar nesses nossos irmãos que morreram nesse acidente aéreo.
Vejam que alguns trazem traumatismos, amputações e até desagregação quase total do perispírito. Em outros, esse corpo permanece íntegro, perispiritual. Não existe uma regra para se explicar tanta diversidade de casos. Ele estava dizendo que, às vezes, quando se observa o perispírito de pessoas que desencarnaram, né, que foram vítimas de acidente, eles percebem que o perispírito está desequilibrado, né? Desagregado. Em outros, ele vê o perispírito íntegro. Então, ele só quer saber se não existe uma regra para se explicar essa diferença de casos. Aí, o amigo espiritual, porque o que acontece aqui é que, nesse trabalho que o Luiz Gonzaga Pinheiro faz, eles trabalham com a espiritualidade, com médicos da espiritualidade. Então, essas perguntas são feitas a um médium que está dando a passividade de um médico da espiritualidade, tá? Então, é um grupo que trabalha com vários médios, e os médicos da espiritualidade, né, incorporam nesses médios e eles fazem as perguntas para os espíritos e eles vão responder. E aí o médico espiritual vai responder. Existe sim, ele está dizendo, existe a diferença sim, desde que você admita que cada caso tem suas especificidades. Você falou acidente. Vamos, pois, dividi-los em duas maneiras. Primeiro, quando esse acidente ocorre naturalmente, caso do avião, né? Sem a intenção do espírito em provocá-lo. Morreram 62 pessoas, entre passageiros e tripulantes, mas nenhum deles estava com vontade de morrer ali, muito pelo contrário, né? Nesse caso, a probabilidade de não lesar o perispírito existe, desde que seu karma, né, seu histórico, né, ou seja, seus débitos se esgotem com aquela parcela de pagamento que foi o acidente. Então, às vezes, aquele acidente, né, é uma oportunidade para aquele espírito reparar erros do passado. Foi um acidente, nenhum deles queria morrer, então, mas aquele acidente foi como a gente fala, né, um resgate coletivo. Nenhum deles provocou acidente. Então, é quase certo que o perispírito deles fique inteiro, íntegro, sem nenhum problema. Todavia, se o espírito se rebelar contra a sua expiação, ficar revoltado, não aceitar aquela morte. Eu não queria morrer, eu não tinha que estar aqui, eu queria viver mais. Abrigando a revolta contra as condições em que se encontra e que foram impostas pela lei que ele feriu, a sua condição de acidentado lesa o perispírito. Então, se o espírito se revoltar com a morte, com o acidente, não aceitar aquilo, né, achar que aquilo não deveria ter acontecido com ele, se revoltar contra a vontade divina, aí essa revolta dele pode lesar o perispírito. Agora, ele vai botar outro caso. Se o acidente for intencional, como ocorre com o suicídio, não há como não lesar. Amputar, e até quando a agressão é forte e o desejo de matar-se é profundo, em flagrante de respeito às leis divinas, avariar severamente o perispírito. Aqui a intenção é tudo. Então, o suicida, automaticamente, ele vai lesar gravemente o perispírito. Então, na morte natural, só haverá lesão do perispírito se o espírito se rebelar, se revoltar contra o fato. No caso do suicida, não tem jeito. Ele lesa profundamente o perispírito. Segunda pergunta. Como pode um perispírito ser severamente desagregado? O que fica revestindo o espírito, então? Se esse foi um suicida e ele desequilibrou, desagregou o perispírito dele, o que vai revestir o espírito, então? O seu corpo mental. Porque aquelas outras camadas do perispírito, ele lesou, mas o seu corpo mental não. O seu corpo mental. Vamos para efeito didático, e apenas para esse efeito, pois na prática os corpos do espírito são
interligados. Separar o ser humano em corpo físico, mais perispírito, mais corpo mental, mais espírito, né? Partindo do encarnado, corpo físico, perispírito, corpo mental e espírito. O corpo físico pode ser destruído, claro, no acidente é destruído. O perispírito, severamente variado. O corpo mental, fronteira entre o espírito e o perispírito, não. Não. Porque o que é o perispírito? O perispírito é toda essa parte, é o corpo vital que está ligado ao corpo físico e várias outras camadas magnéticas, né, do nosso. E o corpo mental que está junto com a cúpula, lembra? Que é a nossa consciência. A gente pode lesar tudo, destruir o corpo, lesar o corpo vital, todas essas partes extras, mas o corpo mental, não. O corpo mental, fronteira entre o perispírito, entre o espírito e o perispírito, quer dizer, o corpo mental não é o que envolve a consciência? Esse não. Se houvesse vontade e evolução suficiente, o perispírito lesado poderia ser recomposto pelo espírito, que dele se reveste. O problema é que o ser que pratica o suicídio não tem conhecimento nem moral suficiente para acionar o corpo mental e, utilizando-o como molde, induzi-lo a recompor seu perispírito. Porque o sujeito se suicidou, destruiu o corpo físico, destruiu o perispírito, só deixou íntegro um corpo mental e próprio, que é a sua consciência, que é o eu. Se ele tivesse moral suficiente, equilíbrio suficiente, ele acionaria o seu corpo mental, o seu modelo organizador biológico, e automaticamente reconstruiria tudo. Só que ele é o suicida. Então, ele não tem essa condição de refazer toda essa estrutura. Muito interessante essa resposta, né? Pergunta 3. Quer dizer que o corpo mental jamais sofre uma ranhura sequer, mesmo diante do desejo mais profundo do espírito em matar-se? Eu disse que o corpo mental é indestrutível. Em uma comparação grosseira, podemos dizer que ele é a caixa preta do avião. Olha aí. A primeira, quando esse avião foi destruído, o que eles foram resgatar? A caixa preta, porque ali está o quê? A história daquela viagem. E a caixa preta é indestrutível. Eles vão resgatar aquela caixa preta para ver a história daquela viagem até o momento do acidente. Então, o corpo mental é indestrutível. Ele diz, em uma comparação grosseira, podemos dizer que ele é a caixa preta do avião. O molde onde se situam todas as conquistas biológicas do ser. Caixa preta, onde está a história daquele voo. Como você classificou a memória como biológica, no que concerne às conquistas das formas e funções psicológicas relativas à inteligência, intelecto, moral, podemos dizer que a primeira, todas as conquistas, psicológicas relativas à inteligência, intelecto, moral, podemos dizer que a primeira se situa a nível de corpo mental. E a segunda é patrimônio do espírito. Então, a memória como biológica, modelo organizador biológico, no que concerne às conquistas das formas, como é que meu corpo se forma, as minhas funções, as funções psicológicas relativas à minha inteligência, intelecto, moral, está a nível do corpo mental. Tá? Ou, desculpe, relativa às minhas formas e funções e psicológicas, está a nível de corpo mental. Agora, as relativas à inteligência, intelecto e moral, essas são patrimônio do espírito. Então, o corpo mental, ele agrega o quê? As conquistas das formas e funções e psicológicas. Não, desculpe, é porque tem muita vírgula aqui. Ele diz aqui, ó, como você classificou a memória como memória biológica, a memória da minha organização física, né?
Como você classificou a memória como biológica, no que concerne às conquistas das formas, funções, isso está a nível de corpo mental. Tá? A memória como biológica, no que concerne às conquistas das formas e funções, está a nível do corpo mental. Agora, a psicológica, relativa à inteligência, intelecto e moral, isso é patrimônio do espírito, tá? Por isso é porque era muita vírgula aqui, o ezinho ali atrapalhando. Então, psicológica, conquista psicológica, relativa à inteligência, intelecto, moral, patrimônio do espírito. A memória, a memória, no que concerne à conquista das formas do corpo e função, como é que o sistema endócrino funciona, como é que o sistema respiratório funciona, está a nível do corpo mental. Bem explicadinho aí, né? Vamos lá. Questão número 4. Em quais circunstâncias o perispírito pode sofrer desagregação parcial? Avarias, ferimento. Aí o amigo espiritual responde: em muitas situações e acidentes, onde haja por parte do espírito a vontade de ferir-se ou de matar-se. Nesse caso, onde você provoca o acidente, aí, nesse caso, você pode provocar uma desagregação parcial do perispírito, avarias, ferimento. No suicídio, quando o desejo de morte é profundo, a depender do gênero de morte escolhido, o perispírito pode sofrer as mais graves lesões. Não conhecemos um caso, contudo, em que ele tenha se desintegrado totalmente, mesmo nos atentados suicidas, em que alguém amarra a si 10 quilos de TNT no teu homem-bomba, como ocorreu em Israel, o perispírito sofre vultosas desagregações, mas pode ser reconstituído com base no molde indestrutível que é o corpo mental. Onde está o quê? Modelo organizador biológico. Está lá na cúpula, com seu corpo astral, que é o corpo mental. Então, logicamente que isso vai levar tempo, tá? Vai levar tempo, mas vai ser reconstituído. Pergunta número 5, que é a última, né? Volto aos acidentes. Diante de duas pessoas mortas sob as rodas de um trem, sendo a primeira vitimada por um suicídio e a segunda por um acidente inevitável. De repente, o cara estava à beira da estação, alguém empurrou e ele caiu no trilho. Ou ele acidentalmente caiu e morreu debaixo das rodas do trem. Como se apresenta os seus perispíritos? Já lhe dissemos, eles, que a intenção é tudo. Você não leu nas obras da codificação que Deus julga mais a intenção que o fato? O suicida se apresentará com o seu perispírito severamente variado. São os retalhados, assim que eles são chamados, os retalhados. Isso que é uma coisa horrível. O acidentado terá o seu perispírito sem prejuízos, desde que no instante do acidente ou posterior não tenha sido tomado por sentimentos de culpa, tais como: eu poderia ter evitado, eu fui culpado pelo que aconteceu. Se ele tem a consciência isenta de culpa pelo que lhe sucedeu, seu perispírito não sofre avarias, né? Mas se ele mesmo achar, né? Eu não sou um suicida, mas eu provoquei. Ah, eu quis ser um. Como é que chamava aquele pessoa? Surfista de trem. Não é? O cara, quando sofre, subia, eu não sei se ainda acontece hoje, naquela época, subia no trem, ficar lá em cima se equilibrando, lembra? Tinha muito isso, a gente via muito Jornal Nacional, de vez em quando caía. Ele não subiu com a intenção de se suicidar, não. Ele queria mostrar para todo mundo como ele era corajoso, audaz. Aí ele caía, acabava morrendo debaixo do trem. Ele, ao despertar, ele pode se sentir culpado, entendeu? Poxa, olha o que eu fiz. Eu sabia que aquilo era perigoso, e mesmo assim eu fiz, para me aparecer para o mundo.
eu sou culpado. Aí ele vai ter o perispírito variado, porque ele reconhece o erro que ele cometeu, que ele poderia ter evitado aquilo. Ele foi culpado pelo que aconteceu. Aí, nesse caso, ele vai variar. Mas se ele tiver certeza de que ele não provocou nada, que aquilo foi um acidente ou um assassinato, ali não. Nesse caso, ele não terá nenhuma culpa, ele não terá nenhuma varia. Perceba que é interessante isso? Essas colocações, essas perguntas, muito esclarecedoras, né? Muito esclarecedoras. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Quer dizer que para, vamos dizer, reestruturar, consertar, né? A palavra seria assim, o perispírito, o acesso é o corpo mental do espírito, Onde está o que ele tem medicamento biológico? o modelo, ele tem o modelo. É a O tal da modelo, cúpula, lembra? Consciência, corpo mental, é ali. sim, Se a pessoa que se suicidou tivesse moral, que ela não tem, ela poderia automaticamente, ó, mesmo sem perceber que é o tal do automatismo, reconstituir tudo. Mas como ela carrega, né, a a culpa, culpa, ela o não consegue. remorso, tudo. Então, essa pessoa, por exemplo, que cai debaixo de um trem sem ter provocado, há uma varia, mas olha aqui, ó. Onde são Tá, escritas as leis divinas? Questão na 125 do livro consciência. dos Espíritos, na minha consciência. É o automatismo que a mônada, o princípio inteligente, conquistou do seu trânsito até espírito. É automático. A consciência diz: vai, meu filho, e reconstitui tudo. Você não tem culpa nenhuma. Mas a partir do momento que eu quis dar uma de surfista de trem, eu não subi para me matar. Mas eu sabia Que do podia. risco que eu corria. E aí, quando eu caio, eu morro, eu vou dizer assim: por que que eu fiz isso? Se eu sabia. Ali, pimba, bateu a culpa e o remorso. Ali já lesou o perispírito. Agora, do suicida não precisa nem dizer. Não precisa nem dizer. Então, não é castigo divino. Olha que nós estudamos sobre a questão do fluido vital. Ele recebeu uma quantidade X de fluido vital. Aquilo foi interrompido. Aquele fluido vital vai ficar se desgastando ali enquanto tiver. Então, é interessante isso. Está tudo na nossa consciência, as leis divinas. Você, esse acidente de avião explodiu uma onda do mundo, automaticamente, reconstrução do perispírito. Com a consciência, entendeu? Não te acusa de nada. É automático. Você se reconstitui. Mas se tiver a tal da culpa, do remorso, ah, ali vai deixar a lesão no perispírito, lesão essa que pode levar muito tempo Muito tempo. para Então, a se. questão da revolta, que foi do texto do Luiz Gonzaga também, né? Quando a pessoa se revolta, não aceita, fica indignada daquela situação, não queria morrer, blá, blá. É claro que eu acho que passa por todos eles, né? E eu penso. Depende da evolução. É porque tem, Depende da evolução, né? Do conhecimento da pessoa, da vida, né? tem aquela revolta de 1 hora, 2 horas, 3 dias. Mas Uma depois, semana. Mas logo a mas se pessoa, aquilo persiste, né? como Gente, poxa, fulano fez isso comigo. Aí você fica uma semana com raiva do fulano. Aí depois, isso vai, se dissolve. Mas é aquele que, entendeu? Não aceita. Se você for uma morte natural e você não provocou, está dentro das leis divinas. Você vai retornar, vai receber um amparo. É a vontade de Deus. Agora, quando você se revela contra a vontade de Deus, e essa revolta é longa, persistente, aí você vai lesar o seu perispírito. Porque é a tua revolta contra a vontade do Criador. E nós não podemos nos revoltar contra a vontade do Criador. Não é? Ei, Rose, eu desliguei meu som porque eu queria falar uma coisa. Pode falar, Eu amigo. tenho um irmão
eu tenho um irmão que desencarnou exatamente quando foi fundado o CEOI, né? E logo depois eu fui para lá. E aí, eu sentada, meu irmão sofreu um acidente, foi atropelado, e aí a gente ficou muito mal, né, a família. E aí o senhor que atropelou disse que ele se jogou, e a gente não acredita, eu não acredito nisso, que meu irmão não tinha essa cabeça de suicida nem nada, né? Tinha filho que ele adotou, mulher, tudo direitinho, trabalhava com costureiro, um cara assim demais, né? E aí, assim que ele desencarnou, eu conheci a doutrina, fui para o CEOI, né? Eu estou sentada lá na mesa, eu recebi muitas cartas. Quando eu cheguei na casa, que eu nem sabia direito do espiritismo, estava aprendendo assim nas palestrinhas, né, que tinha no começo, naquela salinha virada, Sim, sim, sim. bem no começo. E aí eu vi as pessoas assim sentadas, né, a pessoa que ia dar palestra, ele escrevia, e eu, quando eu vi, eu digo, aí vinha na minha cabeça, é para você. Isso sucedeu-se 4 vezes seguidas, eu recebi a psicografia. E numa das últimas cartas, que eu estava muito angustiada e tudo, com o falecimento do meu irmão, o espírito que escreveu, ele falou que não era para mim me preocupar com isso, que isso não era hora para isso. Mas ele também não falou não, sim, entendeu? Para o meu pensamento, que ele leu o meu pensamento, obviamente, né? Lendo o pensamento, e eu fiquei sempre com isso na minha cabeça. Eu digo, meu irmão Vitor Hugo, ele nunca faria. E quando eu fui para a mesa, as primeiras vezes, eu sentada lá, a cabeça pensa, né, às vezes, e pensou, a minha cabeça questionou. Pô, eu não, meu irmão foi tudo, desencarnou e tudo, e eu não o vi. Onde é que está meu irmão? Como é que eu vou atender as pessoas, os espíritos esses, se eu não realizo o meu sonho de saber do meu irmão? Tu sabe que eu fui para o plano, né? Fui lá para cima, né? Digamos, o céu, entre aspas. Eu fui para um lugar que era um hospital, o meu irmão estava deitado na cama, dormindo. E aí eles me trouxeram de volta, tipo, me mostraram, ele está aqui, está bem, aí veio, né? Entendeu? Então, a gente nunca esquece essas coisas, né? Exatamente. Agora, a moral da história, só quando eu encontrar, só quando a gente desencarnar, que a gente vai saber na íntegra, né? Como Eu não aconteceu. acredito que ele foi pegar uma peça do carro, que ele tinha muito desfile para fazer, aquelas coisas, né? Aquela É, correria, e aconteceu um esse. acidente, né? Mas é isso, É. Bíblia. Graças a Deus a doutrina nos esclarece, Pois é, nos olha que loucura. consola, não é? Nos consola. É, Então, gente, isso nós aí. estamos encerrando aqui o nosso estudo. Eu acho que foi muito bom hoje, né? Muito esclarecedor. Olha, semana que vem, bota aí a data, dia 19 de agosto, vamos continuar nesse parágrafo. No dia da operação, 19 de agosto, no dia da operação, agora vai falar, realizado em meu perispírito, né? Em o perispírito da Ivone. Então, nós vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus sobre tudo isso que nós recebemos, tá? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a sermos fortes, para nunca nos deixarmos arrastar para esse tipo de situação, que é uma situação muito dura, muito difícil. Então, que todos nós possamos nos manter firmes na certeza de que o Pai é Pai de amor e Ele sabe o que é melhor para nós. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos receber a nossa amiga Ana Valéria Ventura, que vai conversar conosco sobre o tema do livro Religião dos Espíritos, Ante o Além. Então, bastante interessante o tema, né? E também de acordo com o que nós estudamos aqui hoje, né? Mas vou para recomendar a vocês, leiam o capítulo do livro Pão Nosso, que a nossa irmã Carmen Matos mandou para a gente, que é o capítulo 75, Murmurações. Leiam esse capítulo, façam a prece. É um capítulo espetacular, maravilhoso, que Emmanuel traz para a gente de esclarecimento para muitas dificuldades nossas, tá bom? Um beijo e daqui a pouco a gente se encontra para a nossa palestra pública, tá bom? Rose, Pode falar. pode Boa desligar aí noite, a boa palestra. gravação. Tá, tá. É, Vou desligar aqui, peraí um instantinho.